O ano de Glauber Braga foi turbulento. Não é de hoje que o deputado vem sofrendo perseguição política com ameaça de cassação da extrema-direita. A situação se intensificou após o deputado expulsar um provocador do MBL que, de forma desrespeitosa, insultou sua mãe enferma. Para Glauber, Arthur Lira está influenciando diretamente seu caso. Está faltando nesse documento do voto do relator uma assinatura. Está faltando ser colocada aqui embaixo do nome do relator, a assinatura de Arthur Lira. E eu lamento, deputado Paulo Magalhães, que Vossa Excelência esteja se prestando a esse papel. Eu só tive 2 contatos com o senhor em relação a essa representação. Um foi para me colocar à disposição se houvesse alguma dúvida em relação ao processo. Não pedi que fizesse absolutamente nada. E o segundo foi uma iniciativa do senhor, que me encontrou nos corredores da Câmara dos Deputados e disse que, vendo a minha defesa no Conselho, que estava à disposição, independentemente de qualquer pedido meu, que estava à disposição por ter visto a verdade nas minhas palavras. E aí eu pergunto, disse isso ao senhor, o senhor segue sendo um mentiroso. Aqui não tem ninguém que seja bobinho. Já está mais do que evidente para mim a armação que está aqui colocada. Não tem ninguém inocente aqui. Não tem ninguém que não perceba o que se fez. Só que a diferença é que eu não vou ficar esperando como se tivesse uma posição neutra para levar um processo de cassação ou de suspensão no mandato. Isso daqui está parecendo, em relação ao relator, mais ou menos aquela oitiva que o senhor Sérgio Moro fez com o presidente Lula para dar ares de legalidade ao que estava procurando fazer, quando já tinha uma sentença pré-definida para a condenação. O que o relator faz é exatamente isso. E eu não posso deixar de dizer, faz isso combinado com o presidente da Câmara, que já há bastante tempo trabalha para me tirar da Câmara dos Deputados. Não é a primeira vez. Já fez isso no mandato anterior. E fez no mandato anterior e só não conseguiu colocar em prática a operação de cassação com a representação do PL por um motivo muito simples. Porque no meio do processo de representação tinha uma campanha eleitoral. E o resultado das urnas não deu legitimidade política para que ele fizesse a cassação. O senhor Arthur Lira vai para o programa do Bial e cita como exemplo o episódio que eu tive com o bandido do MBL aqui, nos corredores da Câmara dos Deputados. Então eu não estou aqui só debatendo com o relatório do deputado Paulo Magalhães. Seria mais digno se viesse a assinatura de Arthur Lira junto aqui com esse relatório. Seria mais digno. Porque nós já sabemos o circo que está montado, que está armado. Só que eles esperam de mim algo que não vão ter. Eles esperavam que com essa ameaça de abertura do procedimento, eu iria tentar ficar agradando deputado e pedir a bênção ao senhor Arthur Lira. Não vou. Não vou. Não vou pedir bênção ao Arthur Lira. Não vou pedir desculpas à MBL. MBL é uma organização criminosa. E se precisa de alguém no exercício do mandato parlamentar para dizer isso, eu estou aqui para fazê-lo. O senhor Lira, com o que faz em relação ao orçamento público brasileiro, que com algumas ligações maneja bilhões para lá e para cá, como foi demonstrado em uma dessas comissões, onde em uma ligação ele coloca 300 milhões para as suas bases eleitorais, numa matéria que foi amplamente divulgada pelo senhor Rocha, que é presidente de uma comissão.
Num dia, o sujeito desloca bilhão para cá, bilhão para cá. E aí eu vou, agora, não ter o direito de expor essa posição por medo de Lira e companhia? Não vou. Não vou. Se alguém tinha que perder o mandato para dizer isso, estou aqui à disposição para fazê-lo. O senhor Arthur Lira é um bandido que está na presidência da Câmara dos Deputados. O cenário também se intensificou entre ele e o deputado Kim Kataguiri, um dos fundadores do MBL. O deputado Kim utilizou contra mim, na sua fala, todo tipo de adjetivo. Não é o primeiro caso, não é a primeira vez. Aliás, queria que o deputado, não sei se o deputado Chico ainda está presente, mas parece que não, tivesse aqui, porque disse que o deputado Glauber foi abordado aqui dentro da Câmara dos Deputados, o que é mentira. Gabriel Costenaro estava parado, a pontapés, um sujeito que sequer o dirigiu a palavra. Isso não precisa acreditar na minha palavra, basta ver as imagens de câmera. E na sua defesa, na semana passada, ainda ousou chamar o MBL, movimento com o qual muito orgulho eu sou coordenador do governo do Petrolão. Não tenho medo dos jagunços do Glauber, não. Pode gritar, pode espernear, não tenho medo dos jagunços de Glauber Braga. Podem continuar xingando, esperneando. Aliás, terão bastante razão para chorar quando uma vez que o deputado Glauber for cassado. Logo ele, base do governo do Petrolão, do Mensalão, do escândalo dos aloprados, da morte de Celso Daniel. É engraçado que quando vem da boca do deputado Kim, não merece qualquer tipo de reprimenda. E não utilizou só contra mim, utilizou contra as pessoas que estão presentes aqui no Conselho de Ética hoje. E essa reprimenda em relação a ele não aconteceu. Peguem um vídeo de tudo que ele disse. E eu tenho que dizer, com toda calma, com toda tranquilidade, e repetir o questionamento. Deputado Kim, o sujeito do MBL, que estava no espaço do Congresso Nacional, colocou um stories na sua rede social, dizendo que estava aqui para cumprimento de uma missão. E aí botava um dedinho na boca como se fosse uma missão secreta. Vocês não enganam absolutamente ninguém, dando a interpretação de que a missão secreta era dialogar sobre o projeto de motoristas por aplicativo. O deputado Kim mente, mais uma vez, quando diz que aquele que ele protegeu não ameaçou a mãe de um militante nosso. Ameaçou uma mãe de um militante de mais de 70 anos. Só que a covardia não permite que assumam aquilo que fizeram. Esse mesmo sujeito, todas as semanas, segunda-feira, como foi dito pelo deputado Chico Alencar, eu presto contas das atividades do mandato no Largo da Carioca. Nas 3 últimas semanas, eu nunca fui à manifestação e mobilização de ninguém para tentar desfazer um encontro que tivesse acontecendo. Nas 3 últimas semanas, eles foram ao Largo da Carioca para poder provocar, inclusive o mesmo sujeito, para depois dizer, olha aí o desequilibrado. Kim ficou sem resposta ao ser questionado por Braga sobre possíveis relações de membros do grupo com 2 acusados de compartilharem publicações com teor nazifascista e movimentos extremistas. O senhor conhece Vic Vanilla? Não conheço. O senhor conhece David Duke? Não conheço. Não me recordo. O senhor conhece Benjamin Ponte? Conheço. Qual é a sua relação com Benjamin Ponte? Benjamin Pontes, até onde eu sei, ele é um assessor do deputado Guto Zacarias, que é membro do Movimento Brasil Livre e deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo. Vou dizer para o senhor, então, quem é David Duke. Nascido no dia 1º de julho de 1950, é um supremacista branco, antissemita, político de extrema-direita, criminoso condenado, cavaleiro do Ku Klux Klan. O senhor Benjamin Ponte, seu companheiro de movimento, estabelece relação
política e pública com o senhor Vic Vanilla. E o senhor Duque está aqui numa das postagens feitas por ele e que foi curtida, celebrada, comemorada por Benjamin Ponte. Numa outra postagem, que eu vou entregar agora ao senhor, o senhor Benjamin Ponte também curte uma postagem de supremacismo branco. Esse membro do MBL que o senhor conhece, curte essa postagem de supremacismo branco e troca mensagens com o Vic Vanilla em algumas outras postagens, celebrando aquilo que ele fazia. Eu peço, presidente, 30 segundos para entregar essas postagens à testemunha para que ele possa se pronunciar sobre elas. O senhor não tinha conhecimento dessas postagens? Não. Eu vou ler a postagem. Uma delas. Em uma delas é uma fotografia do Duque, que o senhor Benjamin Ponte curtiu. Figura conhecida do supremacismo branco. Figura essa que o senhor acaba de dizer que é do Movimento Brasil Livre e do mandato de um vereador muito celebrado pelos senhores do Movimento Brasil Livre. Eu vou ler a outra postagem. Segundo projeções da própria ONU, até 2050 a população branca chegará à metade da concentração demográfica atual nos Estados Unidos. Donald Trump e diversas instituições sérias já se pronunciaram sobre o assunto. A matéria pode ser encontrada em jornais como The Guardian e até BBC. Alguns teóricos chamam isso de genocídio branco, que acontece em larga escala e motivado por uma agenda silenciosa de grupos que não posso mencionar aqui. Entre os mitos inventados pelos perseguidores da raça branca está, por exemplo, da responsabilidade pela escravidão, ou seja, uma falácia. Quando os brancos chegaram no continente africano, a escravidão já estava em curso há muitos séculos, bem como aconteceu em diversas outras civilizações, sumeriana, babilônica, egípcia, grega, etrusca e até mesmo entre tribos indígenas americanas. A escravidão tem muito mais relação com a ignorância, ambição e crueldade de alguns seres humanos do que com contextos raciais genéricos em si, segundo grandes especialistas no assunto. A cada dia diminuímos em porcentagem demográfica, porque o mundo não enxerga o que estamos simplesmente desaparecendo. Quem fala sobre isso, conhecimento, história, verdade, e a fotografia é a fotografia de uma criança com uma camiseta conhecida do supremacismo branco. Essa é a postagem integral. O senhor condena essa postagem? Obviamente condeno. E não tenho a menor dúvida também de que Benjamin Pontes deve condenar, mesmo porque ele próprio trabalha e admira parlamentar negro do Movimento Brasil Livre, que é o deputado Guto Zacarias. Ele não só não condena, como ele curtiu a postagem, como curtiu a postagem também de Duque, um supremacista conhecido. Além de ter curtido a postagem, em outras postagens do senhor Vanilla, ele troca elogios. Se aquilo que eu estou dizendo, de que ele curtiu essa postagem, ficar comprovado por Vossa Excelência, qual é o tipo de tratamento que o MBL dará ao senhor Benjamin Ponte, se comprovado. Luísa Erundina defendeu Glauber Braga com bravura no Conselho de Ética e levou o deputado às lágrimas. Se mais anos eu tivesse pela frente, eu estaria a dedicar esses anos à representação e à defesa do voto popular, à defesa do povo brasileiro, à defesa dos mandatos que esse povo conferiu. E mais que isso, presidente, além de nós evitarmos, caçar mandatos por qualquer sujeito que se avora o direito de entrar na casa do povo e desrespeitar o povo nessa casa, ao confrontar e ao criticar e ao ofender, não só o mandato do deputado, mas a sua mãe. Ela estava morrendo, hoje ela faria 76 anos. Aproveito para homenageá-la e agradecer a ela a saudade que ela nos antecipou no tempo, a nós mulheres, que há tão pouco tempo temos acessado aos espaços de poder nesse país. Eu me sinto, de uma certa forma, privilegiada de estar aqui nessa manhã, ouvindo esses depoimentos e fazendo a defesa de um mandato. Eu me pergunto, nós perguntamos aos eleitores do Rio de Janeiro
que elegeram em 5 mandatos consecutivos o deputado Glauber Braga, se eles concordam que o seu mandato seja cassado por essa comissão, temos que perguntar ao povo, porque o povo é o soberano. Em qualquer democracia, o soberano é o povo. É aquele que delega poder através do voto democrático, né, soberano, independente, secreto, para que seja preservado a soberania popular. É em nome dessa causa de fortalecer a democracia em nosso país. E a democracia só será fortalecida, imbatível, às ameaças golpistas que, lamentavelmente, se sucedem nos tempos de hoje, além de tempos recentemente passados. É inaceitável que, em pleno século XXI, quando o avanço da ciência, das tecnologias, das conquistas humanas, das relações humanas, atingiram um patamar único na história do nosso país e do mundo, estejamos aqui, gastando tempo, gastando energia, nos ocupando. Glauber expôs a ligação do MBL com grupos nazistas e denunciou a perseguição que vem sofrendo por parte de Arthur Lira. Eu acho que está mais do que evidente de que tudo aquilo que foi apresentado demonstra a proporcionalidade da reação ao provocador. Segundo, eu disse que, na tese da defesa, utilizaria esse tempo para demonstrar o que é essa organização, porque isso tem que estar contextualizado. Esse provocador não agiu sozinho, ele agiu pago, ele agiu amando, ele agiu em articulação, inclusive com um deputado federal que o defende e que foi à Polícia Legislativa para defendê-lo. Relator, no boletim de ocorrência da Polícia Legislativa, eu não figuro lá como investigado, eu figuro lá como vítima desse mesmo provocador. E sabem por que o deputado Kim Kataguiri não aparece mais aqui? Porque nas sessões do Conselho de Ética ficaram demonstradas as relações do MBL com figuras nazistas. E eles sabem que isso está comprometendo a possibilidade de formalização de um partido político. Sabe, desde aquelas revelações, quantas vezes mais eles falaram sobre a minha pessoa, sobre mim, nas redes deles? Nenhuma, relator, nenhuma. Até que aquela audiência aqui acontecesse, eles falavam o tempo inteiro, toda semana, pressionando por um processo de cassação. Quando foram reveladas as relações do MBL com organizações nazistas e o acobertamento que eles fazem de membros do MBL com essas organizações, e eu cito o nome, o senhor Benjamin Pontes, que estava lá comemorando junto com eles no congresso ou no encontro do MBL, eles não mais aqui apareceram e não vão aparecer. E se aparecer, porque com certeza nesse momento ele está me ouvindo, ele sabe o que eu estou dizendo, ele sabe que vai ser confrontado com essas relações e sabe que o questionamento que vai ser feito a ele é o que foi feito com o senhor Benjamin Pontes, que tem relação com o senhor Vic Vanilla, e as outras relações que eles estabeleceram com nazistas. Por isso que eles saíram. E o terceiro ponto, que eu não posso deixar de abordar, que é a ação de intimidação e de perseguição por parte do senhor Arthur Lira. E por esse motivo, inclusive, relator, eu fiz a pergunta inicial. Se o conjunto de fatos e elementos que estavam incluídos na inicial deviam ser tratados por mim. E a inicial e a reafirmação de não oitiva do deputado Kim Kataguiri cita nominalmente
o meu enfrentamento ao deputado Arthur Lira. Isso não começou hoje. Isso já vem de bastante tempo. Aplaudido, Guilherme Boulos compareceu no Conselho de Ética e massacrou com verdades o MBL em defesa de Braga. Porque se decide, deputado Paulo Magalhães, por uma punição ao deputado Glauber, vai se estar coroando e consagrando as práticas do MBL. Vai se chegar... Qual é o recado e a mensagem que vai ser dado para essas pessoas que praticam banditismo político? É dizer, continuem. Porque com vocês não acontece nada e com as vítimas dos seus ataques acontece. E o senhor disse no documento de defesa que aqui nesse processo se julgava ou se avaliavam 5 episódios. A suposta agressão ao senhor Gabriel Costenaro, 2, ao senhor Kim Kataguiri, 3, elogio à conduta do deputado Fernando Mineiro, que tem uma relação direta também com o MBL, e uma agressão sofrida pelo deputado Fernando Mineiro do MBL. E a partir, então, do 4º ponto, o senhor trata de outros elementos. Diz respeito ao presidente da Câmara dos Deputados, em sessão de 31 de maio de 2022, e tumulto em sessão da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, ocorrida em 9 de abril de 2024. Imagino que esse 5º ponto já tenha sido devidamente respondido pelo deputado Alberto Fraga, no momento em que ele se converteu na prática em uma testemunha de defesa, quando teve a oportunidade de prestar o seu testemunho e depois as informações a esse conselho. E no que diz respeito ao presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, aqui está se remetendo a um episódio de maio de 2022, que já foi, inclusive, também alvo de representação nesse Conselho de Ética e devidamente arquivado. Digo isso, relator, porque é muito importante na formulação da defesa eu tratar de todos os elementos. E gostaria de saber se Vossa Excelência já tem elementos suficientes para a formação de convicção e se a minha manifestação se faz em relação ao conjunto de itens elencados, então, na inicial e reafirmados pelo senhor na negativa da oitiva do deputado Kim Kataguiri. E explico. Eu preciso saber do que eu estou sendo acusado para fazer a formulação da minha defesa. Após o depoimento da Luísa Erundina, que eu acho que emocionou a todos, eu não estava aqui, mas assisti e me emocionei com o depoimento. O Glauber foi sair da sala do Conselho de Ética e recebeu as mesmas provocações e ataques do mesmo grupo que ocasionou esse processo que está aqui. Então, veja, nós precisamos ter em mente o que está em jogo nesse processo que foi movido contra o Glauber. O que está em jogo é se esse Conselho vai legitimar uma prática de banditismo político, uma prática utilizada sistematicamente pelo MBL para constranger pessoas que não pensam como eles, ou não. Qualquer tipo de posicionamento que não seja o arquivamento do caso, premiar essas táticas, esses métodos. É isso que eu queria alertar do que está em jogo. Não se trata apenas do deputado Glauber. Ele foi a vítima agora. Amanhã pode ser qualquer um. Se em algum momento, deputado Paulo, deputado Leur, vocês tomam um posicionamento que é contrário ou de antagonismo com a posição desse grupo, pode ser vocês. Qualquer um de nós, sofrendo achaque, constrangimento, provocação baixa,
ataques rasteiros pessoais e familiares. Não dá para premiar esse tipo de prática.